Olá, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Aqui a gente cresce junto na fé, mergulha na palavra de Deus com profundidade e aprende verdades que transformam a nossa caminhada com Cristo. Então, se você deseja entender mais sobre a Bíblia, fortalecer a sua vida espiritual e compartilhar conteúdos que edificam, você está no lugar certo. Então pegue a sua Bíblia, prepare o seu coração, porque hoje nós vamos aprender algo precioso que pode marcar a sua vida. Vamos juntos? Queridos, eu gostaria de falar sobre bibliologia, que é a doutrina das Escrituras. E eu queria que você decorasse ou memorizasse o texto de Salmo 119, versículo 105. Que diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e clareia o meu caminho. A Bíblia, queridos, ela é a base de tudo e de todas as coisas. Um dia um príncipe africano visitou a rainha da Inglaterra e perguntou a ela qual seria o segredo da grandeza do seu reino. Então a rainha levantou uma Bíblia e disse: este livro é a base da nossa grandeza. Queridos, qualquer nação que tome e leia a palavra de Deus, com certeza ela será grande. Então a Bíblia, ela é um livro que transforma vidas. Ela é a voz de Deus para nós. Ela é a bússola de cada cristão. É o manual da nossa fé. É a espada do Espírito. Não é somente mais um livro. É o livro dos livros, é o mais importante de todos. Ela é inspirada por Deus, sem erros, sem falhas, imutável. Como disse o salmista: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmo 119, 97. E no versículo 103 também disse: como são doces para o meu paladar a tua palavra, mais do que o mel para a minha boca. Então, se você quer andar com Jesus, você precisa conhecer a palavra de Deus. É nela que nós encontramos orientações, verdades e força para viver. E num tempo, queridos, de tantas mentiras, enganos, nós precisamos dizer como Lutero disse: a Bíblia, só a Bíblia. Então nós precisamos entender qual é a origem da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então a Bíblia, queridos, ela nasceu no coração de Deus. Deus, decidiu se revelar a nós por meio de palavras. E para isso Ele usou homens que foram inspirados por Ele, mas que conduziu todo o processo não foram os homens, e sim o Espírito Santo de Deus. Olha só o que está escrito lá em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus. Então ela foi inspirada pelo nosso Deus. E a palavra aqui inspirada, queridos, significa literalmente soprada por Deus. É como se Deus estivesse exalando as suas palavras aos autores bíblicos. E eles escreveram com as suas próprias personalidades, porém guiados pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós chamamos de inspiração bíblica. Então, o que é inspiração bíblica? Nada mais é, queridos, que o processo pelo qual Deus, através do Espírito Santo, garantiu que os escritores da Bíblia registrassem exatamente a vontade de Deus, sem erro. Assim como diz lá em 2 de Pedro 1:21. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E mesmo com traduções e cópias ao longo dos séculos, o Espírito Santo protegeu esse conteúdo, queridos. E isso nós chamamos de preservação das Escrituras, da palavra de Deus. Por isso cremos que a Bíblia, ela é inerrante, ou seja, não contém erros. Tudo o que ela afirma é verdade, é verdadeiro. E além disso, Deus também se revela por meio da criação. Salmo 19:1. E principalmente
através de seu Filho, Cristo Jesus. Mas é nas Escrituras que nós encontramos a revelação escrita, clara, completa, acessível para cada um de nós. Mas para que serve a Bíblia? Eu quero que você entenda que quando o pecado entrou no mundo, queridos, o ser humano se afastou de Deus. Sem a Bíblia jamais saberíamos como voltar para Deus. Mas por amor, Deus ele nos deixou Cristo Jesus, mas também nos deixou a sua palavra, o caminho para a salvação. Olha o que diz lá em 2 Timóteo 3,15: as Escrituras tornaram o homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso. Mas não é só isso. Nos versos seguintes, Paulo diz que a Bíblia ela é útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça. Ou seja, ela nos mostra o caminho, ela nos corrige quando erramos, mas também nos prepara para vivermos bem. Olha que maravilhoso e grandioso é a palavra de Deus. A Bíblia, queridos, ela serve para nos conduzir à salvação, para sustentar a nossa vida espiritual, para nos mostrar e revelar qual é a vontade de Deus, para produzir a verdadeira alegria. E nós precisamos estudar e praticar a Bíblia, porque ela muda a nossa vida. Ela é um alimento para a nossa alma. Então vamos conhecer um pouco mais agora a estrutura da nossa Bíblia. Ela é um livro único, mas na verdade ela é uma coleção de 66 livros, escrita por cerca de 40 autores, ao longo de mais de 1000 anos, mas com um tema central: Jesus Cristo. Este é o único tema central e principal da palavra de Deus. Ela tem duas grandes partes, onde nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento. Onde o Antigo Testamento se compõe por 39 livros escritos em hebraico, contam a criação, a história de Israel e as profecias sobre a vinda do Messias. No Novo Testamento temos 27 livros escritos em grego, falam da vida, morte e ressurreição de Jesus, da igreja e também do fim dos tempos. O Antigo Testamento ele se divide assim: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Já o Novo Testamento ele se divide em evangelhos, históricos, cartas paulinas, cartas pastorais, cartas gerais e proféticos. Jesus disse, queridos, em Mateus 22:29: vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, queridos, o erro começa quando nós nos afastamos da palavra de Deus, quando nós nos afastamos da Bíblia. Como disse John Bunyan: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Então eu queria dizer para você que a Bíblia ela transforma vidas. A Bíblia ela não é um livro comum, ela é viva, poderosa e atual. É Deus falando com você. Quer ouvir de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Então medite na Bíblia, leia a Bíblia. Quer conhecer a vontade de Deus? Estude a Bíblia. Quer avançar, quer crescer na fé? Pratique a Bíblia. Ela é lâmpada, ela é luz, ela é alimento, ela é espada, ela é consolo, ela é promessa. E através da palavra, queridos, que você conhece Jesus e aprende a viver com Jesus. É através da palavra de Deus, através da Bíblia. E se você deseja crescer na fé, vencer o pecado, ter sabedoria e experimentar a vida abundante em Cristo, então mergulhe na palavra de Deus, não como obrigação, mas como relacionamento. Então,
Nós queremos agora, nesse momento, agradecer a Deus pela palavra dele, que é viva, eficaz, porque através dela, através da Bíblia, o Senhor fala conosco. Ele nos ensina, Ele nos corrige, Ele nos dá a direção. Então que você queira amar a palavra de Deus, estudar mais, entender melhor e colocar em prática tudo aquilo que você aprende. Então que o Espírito Santo nos ajude a ser fiel à vontade de Deus, que a palavra dele, a Bíblia, transforme a nossa vida, em nome de Jesus, amém?